Na reunião de turma, desconfio que estavas a olhar para o anel no meu dedo anelar com segundas intenções. Traz a tua esposa quando tiveres tempo. Deixa-me ver que tipo de mulher gostas. Eu respondi, ela está no estrangeiro. Mais tarde, ela confrontou-me. Então, tu não me contactas. Por que alguém substituiu o meu lugar? Certo? Depois, ela abraçou-me, chorando com os olhos vermelhos. O que tu dizes é sincero. Por que não podes considerar-me? Numa reunião de turma aos 30 anos, Liu Huya destacava-se no meio de um grupo de pessoas fora de forma. Apesar de estar sentado no canto mais distante dela, ela viu-me imediatamente. No momento em que os nossos olhares se cruzaram, senti um inexplicável pânico no meu coração. Eu olhei para o rosto dela, que perdeu a inocência da adolescência. Um rosto estranho e familiar. Parecia uma eternidade. 8 anos, reencontramo-nos. Tudo foi tão repentino. Ela olhou para o anel no meu dedo anelar e sorriu com indiferença. Casaste-te, eu baixei o olhar em silêncio. Os colegas começaram a brincar. Na nossa turma, só sobrou você, senhorita Liu, como solteira de ouro. Mas ouvi dizer que vai se casar com o filho de um certo líder. Parabéns adiantado. Após uma série de cumprimentos hipócritas, alguém no meio da multidão mencionou. Qin Yan. Se vocês dois não tivessem terminado naquela época, você seria o genro rico agora. Sim, sim. Você não se arrepende? Após um momento de silêncio, todos olharam para mim. Eu contive a dor no coração e forcei um sorriso como se não me importasse. Naquela época, éramos jovens e imaturos. Era tudo brincadeira. Liu Huyan balançou levemente sua taça de vinho. Quando seus olhos passaram por mim, um leve sorriso se formou em seus lábios. Traga sua cabeça para passear quando tiver tempo, para eu ver que tipo de mulher você gosta. Ela sorriu sarcasticamente. Eu contive a vergonha, mas não soube o que dizer. Afinal, no passado, a separação foi porque eu a dispensei. O motivo foi: você não é o tipo de pessoa de quem eu gosto. Afinal, este ano, nestes anos todos, até mesmo em sonhos, ela raramente apareceu. Eu pensei que eu e Liu Huyan seguiríamos assim para o resto da vida, todos com uma expressão de quem está assistindo a um espetáculo. Quando foi que Qin Yan se casou? Como é que ninguém foi notificado? Eu respondi calmamente, depois da formatura. Também nunca vi você postar sobre sua esposa nas suas redes sociais. Está escondendo tão bem? Não me diga que ela é velha e feia. E você tem vergonha de mostrá-la. Eu cerrei o punho, e as unhas cravaram na carne, trazendo uma pontada de ódio. Eu respirei fundo. Ela está no exterior. Todos revelaram uma atitude de quem se alegra com o infortúnio alheio, como espectadores. Todos sabem que a minha separação de Liu Huyan, naquela época, foi muito desagradável. Ela esperou a noite toda em frente ao dormitório, implorando para voltarmos. Eu devo ter partido o coração dela por não ter me esforçado. E agora ela retorna, bem-sucedida e famosa, como um tapa silencioso na cara. Todos, naturalmente, querem se aproximar e bajulá-la. Ouvi dizer que Liu Huyan comprou a empresa que Qin Heng conhece. Ela será sua chefe a partir de agora. É bom se mostrar bem. Por um momento, todos começaram a provocar. Gerente Yu, ainda não vai brindar com a CEO Liu? Em meio a toda essa agitação, eu me levantei. Enchi meu copo de vinho e bebi tudo de uma vez. O álcool me subiu a cabeça levemente. Meus olhos ficaram vermelhos. Por favor, CEO Liu, me oriente no futuro. Liu Huyan riu, sem se comprometer. Naturalmente. Afinal, eu e o gerente. Tanto tempo juntos. Ela enfatizou a última palavra. Encontrei o olhar displicente dela. De repente, senti um baque no peito. Com licença, vou ao banheiro. Dei uma desculpa e saí da sala. A água fria da torneira do banheiro caiu nas minhas mãos. Levantei a cabeça e olhei fixamente para o espelho. Para mim mesmo, aos 30 anos. Vocês viram o Qin Gan? Ainda age como um jovenzinho de 20 e poucos anos. Todo bonitinho. Não é à toa que deixou Liu Huyan louca por ele. Do banheiro ao lado, vieram algumas risadas. Ah, vá. Quem sabe se ela realmente se casou? 30 anos e nenhum filho. O marido também não apareceu. Acho que é amante de algum ricaço. Eu vi. Dirigia um Audi A6. Dizem que até comprou uma casa na cidade. Ele,
Um pobretão conseguiria comprar tudo isso? Então essa capacidade de ascensão não é grande coisa. Se ele tivesse ficado com Liu Huyan naquela época, agora a visão dele só ficou limitada. Ah, vá. Alguém daquele nível. Chegar onde chegou já é bom. A família Liu se interessar por ele? É verdade. Não sei como os dois ficaram juntos naquela época. E ainda foi o Qin Yan que largou a Liu Huyan. Agora ele deve estar se arrependendo amargamente. Eu dei um sorriso amargo. E saí silenciosamente do banheiro. Arrependido? Eu me perguntei. Não arrependido? As pessoas sempre têm que se despedir do que não podem manter. Eu sempre soube que Liu Huyan alcançaria o sucesso que tem hoje. Porque ela sempre foi brilhante. Seja 10 anos atrás ou 10 anos depois. Ela vive uma vida que todos invejam. Aos 18 anos, era rainha do baile de uma família rica. Aos 30, é uma patriota que voltou do exterior com glória. Enquanto outros se esforçavam arduamente para o Gaokao. Seus pais já trabalhavam para um magnata estrangeiro. Enquanto eu me esforçava para conseguir comprar uma pequena casa, com um salário anual de 500 mil. E me sentia orgulhoso. Ela já era uma jovem empresária valendo centenas de milhões, dona de várias mansões e casas de luxo. Se há 10 anos, Liu Huyan era o meu ideal de vida, então agora, é uma fantasia impossível. Nunca pensei que haveria um dia em que nos veríamos novamente. Afinal, ela esteve no exterior todos esses anos. E nunca participou de reuniões de classe. E muito menos imaginei que a filha do grupo, que está adquirindo a empresa, seria Liu Huyan. A ex-namorada se transformou na minha chefe. Pensei nas minhas contas mensais de hipoteca e financiamento do carro. E reprimi à força o impulso de escrever uma carta de demissão. Deixa pra lá, vamos ver o que acontece. Já se passaram 8 anos desde a separação. Talvez ela nem se importe mais com isso. Abri meu celular e reservei um motorista particular. Saí pela porta. O vento do inverno soprava. Uma onda de frio cortante atingiu minha testa. Eu tremia. Apertava o casaco em volta do corpo. Mas não conseguia que o motorista por aplicativo aceitasse o meu pedido. Até que um Rolls-Royce Phantom azul parou lentamente na frente. O motorista saiu e abriu a porta traseira. Respeitosamente, chamou-a de Presidente Liu. Só então vi Liu Huyan vindo atrás de mim. Usava um vestido de alta costura, que delineava sua forma perfeita. Exalava riqueza por todos os poros. Ela me lançou um olhar quase imperceptível. E então ergueu o pulso para olhar o relógio, com um tom extremamente calmo. Disse, deixo você em casa. Já está tão tarde. Eu me apressei em recusar. Obrigado, não precisa. O quê? Está com medo de que eu ainda não tenha te esquecido? Já se passaram 8 anos. Você acha que eu seria tão tola, a ponto de me importar com um homem divorciado de 30 anos? Fazer loucuras por amor. O canto dos seus lábios se curvou num sorriso. Um traço de desolação coloriu o fundo dos seus olhos frios. Relate a situação da empresa no caminho. Recusar novamente pareceria astuto. Entrei rapidamente no carro. Presidente Liu. Sou o gerente do 2º departamento de projetos. Atualmente, o projeto é composto por 3 departamentos. Espera-se que uma nova equipe seja criada após o ano novo. A empresa é atualmente gerida principalmente pelo presidente Feng. Liu Huyan respondeu levemente. A equipe do 2º departamento foi formada há 3 anos. Atualmente, está em primeiro lugar no centro de treinamento vocacional. Faremos esforços redobrados no próximo ano. Ele ainda não teve muita reação. Amanhã, eu lhe enviarei uma cópia. Um detalhamento detalhado do trabalho. Eu respondi em voz baixa novamente. Liu Huyan não respondeu. Após um longo silêncio, ele de repente começou a cumprimentar. Festival de Cultura da Saúde deste ano. O planejado é... Sim. Outro longo silêncio. Planejo fazer ajustes de pessoal na empresa. O que o gerente pensa sobre isso? A empresa ser adquirida por um grupo listado. Naturalmente, há mais oportunidades. Mas as relações interpessoais são ainda mais importantes. O que está escrito é: não precisamos falar sobre o espaço para o desenvolvimento dos funcionários. O que se diz é: ouvi dizer que haverá ajustes de pessoal. Muitas pessoas temem ser demitidas. As decisões da liderança, naturalmente, são tomadas após consideração cuidadosa. São benéficas para o desenvolvimento da empresa.
Nós, funcionários, apenas cooperamos para executar bem. Só me restou responder com firmeza. Seu olhar se aprofundou ligeiramente. De repente, ele soltou uma risada casual e leve. Você está diferente. Até sua fala se tornou mais maleável. Eu reprimi minhas emoções internas. Mas quando responde, todos crescem. A senhora Liu também amadureceu muito agora. Ele virou a cabeça. Com os olhos semicerrados. Uma risada baixa ecoou na atmosfera reprimida. Como se risse das minhas mudanças ao longo dos anos. Sim, eu mudei muito. Aprendi a andar de cabeça erguida. Aprendi a brilhar com confiança. Aprendi a bajular os poderosos. E aprendi a ser cauteloso e astuto. Não sou mais inferior. Não sou mais pobre. Mas uma risada indecifrável de Liu Huyan instantaneamente me fez lembrar novamente aqueles anos humildes como poeira. Nunca conheci minha própria mãe. Dizem que ela me deu à luz e fugiu porque achava a família muito pobre. Meu pai também não me quis e me deixou diretamente com a minha avó. Sai por aí com outras mulheres e apronta. Depois, ficou cheio de dívidas, tentou roubar, foi pego e acabou na prisão. Nestes anos todos, foi a avó quem me criou catando lixo. Uma pessoa como eu. Nasceu na lama. Cresceu na lama. Já Liu Huyan é diferente. Ela é como a lua no céu. A diferença entre você e ela é que vocês não deveriam ter se cruzado. Na primeira vez que encontrei Liu Huyan, eu tinha 16 anos. Eu e a minha avó estávamos catando lixo perto da mansão dela. Eu usava sapatos descolados. E, com um sorriso frouxo, a seguia sorrindo. A mãe de Liu Huyan viu a nossa dificuldade e nos mandou ficar longe. Vovã, ainda tem caixas de papelão inúteis em casa? Como assim, de plástico? Pegue isso logo. Naquela época, ela usava um vestido branco, com o cabelo molhado. Ela veio correndo, como a protagonista de um mangá. Ela me entregou algumas caixas de papelão. Eu as peguei apressadamente e abaixei a cabeça, vendo meus sapatos descolados e meu uniforme escolar desbotado. Obrigado. Espere aí. Ainda. Eu vou pegar para você. Ela de repente correu de novo rapidamente. A mãe de Liu Huyan, como se tivesse percebido meu constrangimento. Ela gentilmente acariciou meu cabelo. Jovem, estude bastante. Sua vida ficará cada vez melhor no futuro. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. E Liu Huyan voltou correndo rapidamente, derrubando uma pilha de caixas e garrafas. Naquela época, fiquei muito emocionado. E também muito envergonhado. E foi a partir dali que secretamente jurei que iria estudar desesperadamente para mudar minha vida. Eu sonhava que talvez aos 30 anos eu também pudesse morar numa casa tão grande. Mas a realidade sempre te faz admitir a derrota. Naquele tempo eu era muito jovem e ingênuo. Especialmente agora. Enquanto estou sentado no carro de luxo de Liu Huyan, olhando sob o céu estrelado com luzes suaves, percebo ainda mais que por mais rápido que um trem corra, ele não consegue alcançar a velocidade de um avião. Sendo ambos da mesma idade, 30 anos. Eu dirijo um Audi A6 e ela dirige um Rolls Royce. Eu uso um Longines. Ela usa um Patek Philippe. Aos 18 anos, eu ingenuamente acreditei que todos os caminhos levam a Roma. Mal sabia eu. Algumas pessoas nascem em berço de ouro. Você luta a vida inteira e talvez só chegue aos arredores de Roma, enquanto outras se mudam da segunda circunscrição para a primeira. Senhor Kim, chegamos em sua casa. O lembrete do motorista me traz de volta à realidade. Obrigado, Presidente Liu. Fiquei momentaneamente sem palavras, sem saber como começar. Apenas respondi em voz baixa. Até logo, Presidente Liu. No momento em que abri a porta do carro, o vento frio aproveitou para entrar. Kim Gan, nesses anos, você tem estado bem? A voz leve de Liu Huyan, junto com o vento frio do inverno, soprou em meu ouvido. Não sei porquê. Uma simples pergunta, você tem estado bem? Influencia as emoções de todo o dia. Quase desabei. Contive o calor residual nos meus olhos. Mas naquela noite, está tudo bem. Estendi a mão e abri a porta do carro completamente. Respirei fundo. Saí do carro. No momento de fechar a porta, virei a cabeça e o nosso olhar cruzou-se.
Olhei para o fundo dos olhos dela. Meu coração de repente deu um salto forte. Ele é bom para você? Liu Huyan perguntou com uma voz elegante. Está tudo bem. Que bom. Contive a tristeza. Quase torci o pé no susto. Levantei o pé para sair. Sua voz soou novamente atrás de mim. Qingyan, não vai me perguntar como foram esses anos? Ignorei a dor no meu tornozelo. Virei-me lentamente. Encontrei o rosto de Liu Huyan. Já apareceu em meus sonhos. Inspirando os números. Uma palavra surgiu de repente em minha mente. Um relance para fora. Liu Huyan. Então, como você tem estado nesses anos? Ela estava contra a luz. Ela sorriu levemente. Bem. E também não bem. Olhos profundos me encarando. Um leve sorriso se formando no canto da boca. Eu vou me casar. Você me abençoará? Claro. Desejo a você um feliz casamento. Até a velhice. Chegou. Eu fingi estar extremamente indiferente. Levantando um sorriso. Liu Huyan. Então, desejo a nós dois. Que ambos tenhamos um bom final. Uma camada de névoa cobriu seus olhos. A voz de Liu Huyan contra a luz. Um querer dizer incerto e vago. No instante em que se virou. As emoções finalmente se igualaram. 8 anos. Claramente já superei isso. Por que minhas emoções ainda são tão frágeis? Se soubesse que seria tão perturbador, era melhor nunca termos nos conhecido. Um breve acompanhamento. É uma recompensa? Ou uma punição? Aquele amor inacabado da juventude. Eu gostava muito. Foi muito breve. E também muito lamentável. Naquele ano do último ano do ensino médio, um novo aluno foi transferido para a classe. Ele estava no pódio fazendo sua autoapresentação. Muitos meninos cochichavam baixinho dizendo que ele era muito bonito. Eu secretamente levantei a cabeça e dei uma olhada. Ele parecia um pouco mais alto do que 2 anos atrás. O professor perguntou onde ele gostaria de se sentar. Ele disse que esperava sentar-se ao lado de um aluno bom nos estudos. E que falasse pouco. Então, ele se tornou meu colega de carteira. Sem entusiasmo ou excitação. Apenas tensão, embaraço e até constrangimento. Naquele instante, eu tinha muito medo que ele me reconhecesse. Que eu era aquele garoto que catava lixo. Do lado de fora da mansão dele. E meu nome é Liu Huyan. Olá, colega de carteira. Eu, sem jeito, abaixei a cabeça. Olá. Meu nome é Qingyan. Olá. Qingyan. A partir de então, ele sempre gostava de falar comigo. Qingyan. Quais são seus hobbies? Qingyan. O que você gosta de comer? Qingyan. Você tem alguma música favorita? Qingyan. Como você aprende tão bem? Na maioria das vezes, era ele quem ficava falando sem parar ao lado. Eu já me humilhei. Liu Huyan tem uma ótima personalidade. É educada com as pessoas. E tem uma aparência extremamente agradável. Em pouco tempo, tornou-se, para muitos garotos da turma, objeto de paixões declaradas e secretas. Muitos garotos me pediam para entregar cartas de amor a ela. Tímido e de ritmo lento como eu. Sempre precisava me preparar mentalmente por muito tempo, antes de ter coragem de entregar as coisas a ele. Como se quem estivesse escrevendo a carta fosse eu mesmo. Liu Huyan. Esta carta é para você. Mas ele disse. Mas eu já gosto de outra pessoa. Ah, quando é que a pessoa de quem eu gosto vai me escrever uma carta de amor? Ele suspirou para si mesmo. Ou se virou para me olhar. Qingyan. Se você escrevesse uma carta de amor para a pessoa que você gosta, não escreveria nada? Meu rosto ficou vermelho na hora. Finalmente, lembrei-a em voz baixa e hesitante. Liu Huyan. Não podemos namorar no ensino médio. Ela soltou uma risadinha. Então espere até depois da formatura. Ele sorriu radiante. E eu não pude deixar de ficar irritado. Qingyan. Por que você está corado? Você está gostando de alguém? Só pude fingir que estava lendo um livro. Mas meu coração já estava em completo caos. Não. Não, não. Naquela noite, antes de dormir, pensei muito naquela questão. Se eu me confessasse à pessoa que amo, o que eu escreveria em sua carta de amor? Pensei no título do livro. Um livro sobre ambições. Se eu te amo. Absolutamente não como a trepadeira que busca apoio, emprestando seus galhos altos para me exibir. Se eu te amasse, jamais imitaria o pássaro apaixonado, repetindo a canção monótona para a sombra verde. Eu devo ser uma sumalma perto de você.
como a imagem de uma árvore. Estar ao seu lado. Você tem seus galhos de bronze e tronco de ferro. Como uma faca. Como uma espada. E também como uma alabarda. Eu tenho minhas flores vermelhas e grandes. Como suspiros pesados. E também como tochas heroicas. O que eu quero é estar lado a lado. Amigos íntimos, independentes um do outro, mas profundamente apaixonados. Mas o eu de antigamente. Agora, os princípios da família de origem. Eram excessivamente humildes. Pobres. Covardes. Inseguros. Me impedindo de levantar a cabeça. Um par de meias com desconto por 25 yuans. Está quebrado, não dá para virar. Eu usei por 2 anos. O número do sapato é 42. Meu pé é 43. Descolou. Então peguei cola 502 e colei uma vez. A parte superior do sapato ficou amarelada. Então peguei giz branco e pintei secretamente uma vez. Passando por sapatos esportivos novos em folha no shopping. Uma vez e outra vez. Olhei secretamente uma e outra vez. Aquele par de sapatos custava 88 yuans. Não é de nenhuma marca. Mas é muito novo. Seria um ajuste perfeito quando usado. Correr seria muito fácil. Mas 88 yuans. A vovó precisa catar sucata por muito tempo. As pernas dela não estão boas. Toda vez que a vejo apoiando a lombar para os lados, eu sempre suprimo à força meus desejos. Até aquele par de sapatos. Foi comprado por uma mãe para seu filho. Ela sorriu gentilmente enquanto ajudava a criança a calçar os sapatos novos. Pressionando a ponta do sapato, perguntou se estava confortável. Eu me pergunto, se eu tivesse uma mãe, ela também me trataria assim? Infelizmente, eu nunca a conheci. Na aula de educação física, o professor pediu que todos usassem tênis. Só eu não tinha. Ela viu meus sapatos e ficou muito descontente. Eu não disse para vocês usarem tênis? Kingan, como você vai correr com isso? Sob o olhar de todos, minha cabeça não podia estar mais baixa. Eu só podia inventar uma desculpa e dizer que tinha esquecido. Mais tarde, um dia depois da aula, Liu Huiyan de repente apareceu atrás de mim e gritou alto: Kingan, feliz aniversário! Ela sorriu, revelando seus dentes brancos. Seu rabo de cavalo balançava, sob a luz do sol poente, brilhando com uma luz dourada. Meu coração não se alegra. Não é surpresa. Eu espiei secretamente sua carteira de identidade. Sei que hoje é seu aniversário. A única coisa é o choque. E não sei o que fazer. Aqui, presente de aniversário. Ela tirou um cinto de couro de trás e enfiou na minha mão. Não despreze, hein? Sapatos grátis. Compre um, ganhe outro. Ela levantou um pouco o pé. Nos pés, um par de tênis brancos novos. Eu abri a caixa. É um par preto do mesmo modelo. Os sapatos dessa marca são muito caros. Só são vendidos em shoppings de luxo. Obrigado. Mas, Liu Huiyan, eu não posso aceitar isso. Por quê? O desgosto é de graça. Ela perguntou. Não, não é. É muito caro. Eu realmente não posso aceitar. Eu estava em pânico, explicando em voz baixa. Realmente não custou nada. Veja. Ela pegou o recibo do caixa, apontando para o item com preço zerado para que eu visse. Desculpe. Eu realmente não posso aceitar. Eu recusei repetidamente. Ela finalmente ficou um pouco impaciente. Kingan, nós fomos colegas de classe por tanto tempo. Você não me considera sua amiga? Não. Não é isso. Eu expliquei apressadamente. Ela suavizou o tom novamente. Isso não é de graça. Considere isso como meu pedido de desculpas. Eu quero fazer o TOEFL. Mas meu inglês é péssimo. Se eu não passar, minha mãe vai me matar. Nos ajude. Vendo minha cabeça baixa e meu silêncio, ela me interrompeu ao meu lado. Por favor, venha, Kinyan. Um professor particular custa 100 yuans por hora. Eu estou me aproveitando de você. Eu não sabia como recusar. Ela me interrompeu diretamente. Pronto. Está decidido, então. Naquele dia, ela ajeitou meu cabelo. A mãe de Liu Huiyan também fazia isso, acariciando minha cabeça. E me dizia: jovem, estude bastante. Sua vida vai melhorar cada vez mais no futuro. Elas eram pessoas tão gentis. Percebiam meu aperto, mas também cuidavam do meu pobre orgulho. Naquele dia, Liu Huiyan estava sob o céu crepuscular florescente.
Um raio de luz. Especialmente bonito. Eu caminhava na rua com a mochila nas costas. Ela estava de frente para mim, andando de costas. Kingan, você me dará um par de sapatos de cristal no futuro? Sob o céu crepuscular com pétalas voando, Liu Huyan inteira parecia irradiar luz. Ela é a princesa que usa sapatos de cristal, e eu não sou o príncipe. Muitos filhos de famílias ricas vão estudar no exterior, enquanto outros lutam desesperadamente no vestibular, como um exército atravessando uma ponte estreita. Seus pais já prepararam uma avenida larga para as universidades de prestígio no exterior. Dizem que a anuidade é de centenas de milhares por ano. Para mim, é como um livro sagrado. Porque naquele ano, eu quase abandonei os estudos, por causa de 1.200 yuans. Naquele ano, os alunos do terceiro ano do ensino médio de repente tiveram que pagar 2.000 yuans de mensalidade adicionais. Minha família só conseguiu juntar 800 yuans, o dinheiro restante. A avó juntou economizando pouco a pouco. Reuni muita coragem para perguntar ao professor se eu poderia pagar depois. Minha família era realmente muito pobre. O professor viu que minha família estava realmente em dificuldades e teve a coragem de multar na classe. Naquele ano, os alunos entregaram dinheiro de bolso. Alguns de 10 yuans, outros de 20, outros de 50. Seus olhares para mim carregavam compaixão. Eu estava em pé no pódio, curvando-me e agradecendo a cada um deles. Esse sentimento de autoestima desmoronando no chão era realmente repugnante. Finalmente, foi Liu Huyan quem, furiosamente, me puxou para fora do palco, de forma dominadora e autoritária. Depois de devolver integralmente o dinheiro que todos haviam doado, ainda complementou o restante da minha mensalidade. Kingan, por que você não me disse que estava precisando de dinheiro? Ele me encurralou no canto, me encarando furiosamente. Eu não sabia como começar a falar. Eu não queria ficar devendo a ele. Eu queria que nós fossemos iguais. Mas eu não sabia como começar a falar. No final, eu só disse abafadamente: eu vou te pagar o dinheiro o mais rápido possível. Obrigado, Liu Huyan. Eu fiz uma profunda reverência a ele. Naquele verão, eu encontrei um emprego em uma fábrica de artigos de pesca nos subúrbios. O trabalho era pintar varas de pesca. Como o cheiro era muito forte, diziam que trabalhar ali causava câncer de pulmão. Muitas pessoas evitavam esse trabalho, mas dava para ganhar 80 yuans por dia. Ainda há muitos que são forçados pela vida a ganhar aquele dinheiro que se conquista com a própria vida. Após aquela barganha, finalmente devolvi o dinheiro a Liu Huyan. Sua expressão estava um tanto fria. Kingan, você não quer me dever nada assim? Preparei muitas coisas para dizer. Eu, que já escrevi redações perfeitas, nunca imaginei que ficaria sem palavras. Mas naquele momento, milhares de palavras se resumiram a uma frase. Sim, desde aquele incidente, uma série de comentários começou na turma. Muitos diziam que Liu Huyan gostava de mim. Outros diziam que ela tinha pena de mim. Eu fiquei um pouco nervoso. E ainda mais assustado. Se me perguntassem se eu gostava de Liu Huyan, só posso dizer que não ousava pensar nisso. E muito menos gostar dela. Eu sabia profundamente a diferença abismal entre nós. E que não haveria futuro. Comecei a me distanciar dela propositalmente. No fundo, ele também parecia estar me oprimindo. Até que um dia, o garoto que sentava atrás de mim jogou uma moeda em mim. Seu tom era extremamente desdenhoso. Pegue isso. É uma esmola para você. Aquele garoto gostava de Liu Huyan. Ele não suportava me ver cercado por ele todos os dias. Vendo que eu estava bravo, o garoto disse despreocupadamente: não fique bravo. É só uma brincadeira. A raiva de Liu Huyan finalmente explodiu naquele momento. Ele é próximo de você? Você está brincando com ele? Ele pegou todo o dinheiro da carteira e jogou na cara daquele garoto, imitando o tom dele. Não fique bravo. É só uma brincadeira. Foi a primeira vez que vi Liu Huyan perder a cabeça. Como um vento furioso vindo até você. Finalmente, os dois foram chamados à diretoria com seus pais. Foi exatamente naquele dia que a mãe de Liu Huyan me encontrou. Ela continuava linda e gentil. Você era colega de classe da minha filha, não é? Liu Huyan de repente começou a insistir em fazer faculdade no país. Você sabe por quê? Eu só pude balançar a cabeça em silêncio.
O amor deveria ser sobre crescimento mútuo, não sobre desistir. Jovem, ajude a tia a convencê-la. Ela precisa pensar no futuro dela. Depois, eu hesitei por muito tempo. Tomei coragem e procurei Liu Huiyan por conta própria. Liu Huiyan, vá fazer faculdade no exterior. Ela pareceu surpresa e um pouco desapontada. Ela me perguntou: Qing'an, você realmente quer que eu vá? Eu abaixei a cabeça e, depois de hesitar muito, queria falar levemente. Você por mim. Vá ver o mundo lá fora. Os incontáveis fios condutores do meu coração. As poucas palavras que saem da minha boca. Eu também vou me esforçar. Quero me tornar como a paineira ao lado da árvore. Uma cumplicidade da juventude, onde cada um de nós brilha individualmente. Talvez também haverá uma razão para nos encontrarmos no topo. Está bem, eu prometo. Mas seremos como antes. Você não pode mais se esconder de mim. Está bem. Ela levantou a mão e tocou minha cabeça. E me disse: Qing'an, tudo vai ficar bem. A partir de então, a minha relação com Liu Huiyan pareceu ficar ainda mais conectada. Ela gostava de conversar comigo sobre tudo e sobre nada. Embora muitas vezes fosse ela quem falava. E eu ouvia. Às vezes, virava a cabeça e encontrava o olhar dela, sem disfarces. Inconscientemente, eu baixava os olhos e espiava. Ela se inclinou levemente. Eu, corando, a lembrei. Estou ouvindo, Liu Huiyan. A distância era muito curta. Nossos narizes sempre acabavam se esbarrando. Ela tinha uma personalidade despreocupada. Ela sujou as calças durante o período menstrual e nem percebeu. Naquela época, eu rapidamente tirei meu casaco do uniforme e amarrei na cintura dela. Ela percebeu. Envergonhada e animada. Eu, corando, comprei absorventes na loja de conveniência. Tantas marcas. E parecem diferentes. Eu não sei qual você usa. Cocei a cabeça. Explicando, sem graça. Ela pegou, com o rosto corado. Ouvi dizer que as meninas devem beber coisas quentes durante o período menstrual. Então, comprei um chá de leite para ela. Entreguei o chá de leite preparado a ela. Naquela época, Jay-Chou ainda era o garoto propaganda do Ulovne. Ela estava corada, como se estivesse bebendo chá de leite com o rosto todo cheio, e inclinou a cabeça para me perguntar: Qing'an, você sabe o que significa a frase do Jay-Chou? Você é meu Ulovne? Ela olhou diretamente para mim. Eu disse em voz baixa que não sabia. Ela riu de mim, dizendo que um gênio com 135 pontos em chinês nem isso sabia. Eu não disse nada. Eu naturalmente sabia o que significava. Porque nos doces slogans de propaganda havia também uma frase depois: então eu sou um chá de leite. Assim, eu posso te segurar na palma da minha mão. Liu Huiyan estava parada sob o pôr do sol. Ergueu a cabeça e me perguntou: Qing'an, sabe qual é a música mais famosa do Jay-Chou que eu mais gosto? Ela olhou para o meu rosto e disse lentamente: era uma vez. Alguém te amou por muito tempo. Eu sempre estive andando sozinho na escuridão. Naquele momento, de repente vi na minha frente. Gostou? Ela me perguntou. Eu disse: gostei muito. Liu Huiyan acenou com a mão. Ela disse, orgulhosa: hoje foi só um improviso. Se tiver oportunidade, te mostrarei meu verdadeiro potencial. A contagem regressiva para o Gaokao está cada vez mais próxima. O momento da despedida também está cada vez mais urgente. Na festa de formatura, Liu Huiyan, apaixonadamente, tocou piano para mim e cantou a música de amor novamente. Era uma vez, alguém te amou por muito tempo. Mas o vento soprou gradualmente a distância cada vez mais longe. Finalmente posso te amar um pouco mais de novo. Mas no final da história, parece que você ainda disse adeus. O final da história é adeus. Mas alguns adeus são ditos com um sorriso. Aplausos e gritos da plateia subiam e desciam. Eu estava sentado em silêncio. Liu Huiyan virou a cabeça e olhou para a plateia. Nossos olhares cúmplices se encontraram. Ela curvou os lábios e sorriu. Eu mantive uma expressão inalterada. Mas meu coração já estava turbulento. Muitos anos depois, eu descobri. O sentimento que ela teve naquele instante em que olhou para mim chamava-se paixão. Naquele verão, na parte de trás do livro de música de Liu Huiyan, escrevi aquele livro de ambições.
Ela me ajudou a registrar uma conta no qualquer. A senha era RYQH123626. Ela disse que tinha medo de que eu a esquecesse no futuro, e queria colocar o nome e a data de nascimento dela. Coloquei na minha senha. Depois, muitas das minhas contas usam essa senha. Ela também mudou a senha dela para a mesma. Cada um escondendo um segredo tácito. Na festa de formatura, eu não fui, porque era rachado. R$ 100 por pessoa. Eu não podia me dar ao luxo. Quando Liu Huiyan me encontrou, eu tinha acabado de sair da fábrica de eletrônicos. Não tinha jeito. A mensalidade era muito cara. Eu tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. Ela disse que partiria em alguns dias. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Desejei a ela uma boa viagem. Ela sorriu com um olhar impotente e disse: "Não se deseja boa viagem para quem anda de avião, Qingyan." "Ah, desculpa. Eu nunca andei." Ela sorriu e tocou minha cabeça. "Não faz mal. Haverá muitas oportunidades no futuro. Você é tão inteligente. Definitivamente terá muita sorte no futuro." Ela sempre protegia cuidadosamente minha autoestima. Eu tirei do meu bolso um chaveiro do Ali que estava guardado há muitos dias. Ela gosta do Ali. Eu separava um pouco de tempo todas as noites, para fazer aos poucos. Finalmente terminei. Só que nunca tive coragem de entregar. É tão barato. E tão comum. Isto é para você. Não menospreze. Você mesmo fez? Liu Huiyan ficou chocada por um momento. Eu balancei a cabeça, sem jeito. Isso é incrível. É único no mundo. Eu vou guardar com muito carinho. Na verdade, eu não contei para Liu Huiyan que o chaveiro do Ali era um par. O outro está comigo. Finalmente, Liu Huiyan abriu os braços. "Diga-me. Me abrace, Qingyan." Eu senti o cheiro do sol nela. Lembrei-me daquela música, Dia Ensolarado. Ela me abraçou e sussurrou no meu ouvido: "Qingyan, tudo vai ficar bem." Depois, cada um seguiu para seus próprios caminhos. Estávamos em lados opostos do mundo, cada um bem à sua maneira. Eu penso, como seria bom se a história terminasse aqui. Acima de amigos. Aquela fase antes de ser amantes. Sentimentos que não ousamos expressar. A coisa mais íntima que fizemos foi apenas aquele abraço antes da despedida. Sem o desespero e a determinação que vieram depois, as lembranças deveriam ser todas doces. E então, quando fizermos 30 anos, eu reencontrarei Liu Huiyan. Ela me dirá que vai se casar. Eu provavelmente abraçaria alegremente, dando-lhe um grande envelope vermelho, dizendo: "Liu Huiyan, desejo-lhe um feliz casamento. Obrigado pelos cuidados nos velhos tempos. Agora tenho um pouco de dinheiro. Vou te dar um grande envelope vermelho. Talvez eu também faça uma piada. Velha colega de turma. Naqueles tempos, eu gostava de você. E não agora." Finge estar feliz e despreocupado, para desejar-lhe felicidade eterna. Mas viro as costas já sem fôlego de raiva. Depois de chorar, seco as lágrimas silenciosamente. Digo a mim mesmo: "Está tudo bem. Vou dormir cedo esta noite. Amanhã, quando acordar, tudo estará bem." Há uma pessoa sentada à porta. 15 Rai. Meu pai biológico. 1 ano atrás, a polícia entrou em contato comigo, dizendo que meu pai havia sido libertado da prisão. A palavra pai, eu só a vi nos livros. Os livros dizem que o amor paterno é como uma montanha. Mas não é assim em todo o mundo. Todos os pais são assim. Na minha vida, contei nos dedos as vezes que o vi. Quando eu era criança, os vizinhos diziam que minha mãe me teve, por sermos pobres. Me abandonou e foi embora. Meu pai vivia na rua a maior parte do tempo. Ele só voltava para casa raramente, no ano novo. Cobranças de dívidas chegavam à porta de casa. Ele roubou a poupança da minha avó para minha escola. E ainda me chamava de fardo. Mais tarde, por roubo e agressão intencional, foi condenado a 15 anos. Eu pensei que 15 anos de reabilitação na prisão o mudariam. Mas algumas pessoas são realmente, da cabeça aos pés, malvadas. Nunca mudam nesta vida. Um emaranhado interminável. Mesmo que eu chame a polícia também não pode fazer nada. 1077 Afinal, ele é meu pai. 1078 Tenho boas intenções para com ele. 1079 Eu encontrei sua madrasta recentemente. 1080 Ela disse que quer 300 mil em bens. 1081 Para deixar seu irmão me reconhecer.
1082 me dê 300 mil. 1083 ele está agindo como um bandido. 1084 escondendo-se na porta. 1085 porque eu te daria dinheiro? 1086, 300 mil? 1087 você já me deu R$ 3? 1088 porque eu sou seu pai. 1089 por causa do seu temperamento. 1090 se não fosse pela minha falecida esposa. 1091 que pagou suas apelações naquele tempo. 1092 você não estaria tão bem agora. 1093 eu estou velho. 1094 preciso de um filho para cuidar de mim na velhice e me dar um funeral. 1095 é melhor me dar o dinheiro. 1096 eu não vou mais te incomodar depois disso. 1097 eu não tenho dinheiro. 1098 e mesmo que tivesse, não te daria mais. 1099 tudo bem. 1100 de qualquer... Afinal, ele é meu pai. Tenho boas intenções para com ele. Recentemente, encontrei sua madrasta. Ela disse que quer 300 mil em bens. Para fazer seu irmão me reconhecer. Me dê 300 mil. Ele está agindo como um vagabundo. Escondido na porta. Por que eu deveria te dar dinheiro? 300 mil. Você me transferiu 3 yuans? Porque eu sou seu pai. Por causa do seu temperamento. Se não fosse pela sua mãe, bancando seu recurso naquele ano, você estaria se dando tão bem agora? Eu estou velho. Preciso de um filho para cuidar de mim na velhice e me dar um enterro digno. Me dê o dinheiro. E eu não vou te incomodar mais. Eu não tenho dinheiro. Mesmo que tivesse, não te daria novamente. Está bem. De qualquer forma, eu não tenho vergonha na cara. E também não ter vergonha de si mesmo. Eu vou ficar aqui esperando. Deixando todos os vizinhos darem uma olhada nessa sua figura patética. Acede uma vez após a outra. Como um percevejo que não se consegue tirar. Essa vida cheia de trivialidades. Às vezes me leva à loucura. Eu coloco meus fones de ouvido, acariciando pelo macio e branco de Chui, sentindo o impacto do ronronar. Chui é um gato de rua que eu peguei há 6 anos. Um Silver Shaded branco. Na época, ele estava coberto de doenças de pele. E estava sem pelo, emitindo um miado fraco e moribundo. Na noite de Ano Novo Chinês, primeiro dia do ano lunar, ele estava tremendo de frio. Você também está perdido, hein? Por que não ficamos juntos? Assim, nenhum de nós será uma criança indesejada. Eu o levei para tratar de sua doença por um longo tempo. Finalmente, ele se recuperou. Ao longo dos anos, ele ficou cada vez mais gordo. Só que a cabeça está ficando careca. Todo dia, quando chego do trabalho em casa. Não importa o quão tarde seja. Chui sempre vem me receber com seus miados. Miau, miau. Quando vou dormir, escuto o ronronar dele. Não importa quantas dificuldades eu tenha passado durante o dia. Sinto que estou sendo curado. Nestes anos, ele me acompanhou desde o aluguel até a casa nova. Da ração barata aos sachês importados. Nós, passo a passo, vivemos nossas vidas. Novo chefe, 3 medidas iniciais. Liu Huyan assumiu o controle da empresa e começou a fazer mudanças drásticas, realizando reformas de pessoal. Os primeiros a sofrer foram alguns cargos ociosos no departamento de logística. Da noite para o dia, muitas pessoas perderam seus empregos, inevitavelmente fazendo com que todos se sentissem ameaçados. Mas também se tornou o tema central das fofocas do escritório. A nova CEO Liu é realmente linda. Uma patricinha rica e bonita completa. Incrível. Não pense nisso. Você não viu as notícias financeiras de um tempo atrás? A entrevista da presidente Liu? Ela vai se casar. Eu vi uma entrevista da presidente Liu antes. Ela disse que gostava de homens altos e magros. E de personalidade reservada. Não vou dizer mais nada. Vou para a academia depois do trabalho para emagrecer. Um velho colega interrompeu de repente. Eu tenho a impressão de já ter visto a presidente Liu antes. Todos começaram a zombar dele. Ela estava no exterior o tempo todo. Como você poderia tê-la visto? Não. Ela me parece muito familiar. Eu esfreguei minha cabeça. Bati na mesa. Chega. Voltem ao trabalho, todos. Ele olhou para mim. De repente, bateu na mesa. Lembrei. Irmão Zhou. A esposa do irmão Zhou. Eu sou o tipo de pessoa que nunca esquece uma beleza. Eu já vi fotos da sua esposa antes. Ela se parece exatamente com a gerente Liu. Mas sua esposa é do tipo garota jovem e vibrante. A gerente Liu é do tipo beleza madura e glamourosa. Irmão Zhou. Sua esposa é irmã da gerente Liu?
Todos perceberam de repente. Parece que sim. Gerente. Deixe-nos ver as fotos da sua esposa de novo. Vamos ver se elas são irmãs separadas há muitos anos. Eu fiquei um pouco nervoso por um momento. Troquei de celular. Não salvei nada neste celular. Então, quando sua esposa voltou para o país, eu inventei uma desculpa. E escapei do escritório. Olhando para o anel no meu dedo anelar, fiquei perdido em pensamentos por um momento. Na verdade, não existe outra metade. Eu mesmo comprei o anel. Eu menti que era casado, para evitar todos os tipos de tentativas de me arrumar um encontro. E quando a perseguia incessantemente. 2. É a cultura da mesa de bar que frequentemente se enfrenta no local de trabalho. Frequentemente se recebe coisas obscuras. Mais tarde, menti que estava casado. Mas há menos problemas. De qualquer forma, nunca entrarei no casamento nesta vida. Mais tarde, os colegas ficaram sempre curiosos para saber. Então menti que minha amada estava no exterior. Todos sempre insistiam em ver fotos. Naquela época, no meu celular, só tinha fotos de Liu Huyan daquele ano. Que bom! Ela também tem alguém que ama agora. Um pobre coitado como eu. No final das contas, não sou digno dela. Aquele cara deve ser muito bom. Gerente Kim, venha rápido à recepção. Há alguém que afirma ser seu pai, causando problemas na recepção da empresa. Ainda era o toque do telefone do gerente. Extremamente ansioso. Larguei o telefone e corri apressadamente para a recepção. A recepção já estava cheia de espectadores. Muitas pessoas estavam tirando fotos e gravando vídeos com seus celulares. 15 agia como uma megera. Sentado no chão, chorando copiosamente. Meu filho, Kim An, trabalhou duro para pagar seus estudos. Agora que ele apareceu, simplesmente ignora seu próprio pai. Julguem vocês mesmos. Ele está sempre elegante e bem vestido, comendo e bebendo do bom e do melhor, mas não se dispõe a dar um centavo para seu próprio pai. Existe um filho assim? A multidão também começou a murmurar. Eu não imaginava que o gerente Kim fosse esse tipo de pessoa. Ele parece tão bom normalmente. Eu nunca pensei que ele sequer ignoraria seu próprio pai. É mesmo. Realmente, as aparências enganam. Uma pessoa que não é filial com seus pais. Quão bom pode ser seu caráter? O líder do departamento, o gerente-geral Feng, me viu chegar, e apressou-se em me cumprimentar. Xiao Qin, ainda bem que você chegou. Veja que situação é essa. Como seu pai pode vir causar problemas na empresa? Isso não é nada bom. Resolva isso rapidamente. As pessoas que estavam assistindo olharam para mim. Ao ver isso, 15 começou a gritar com mais força. Por um momento, era como voltar a uma aula de educação física no ensino médio. Eu não tinha dinheiro para comprar tênis. Os mesmos olhares dos colegas, avaliando meu velho e gasto par de tênis de lona, essa sensação, aquele constrangimento de quando eu tinha 18 anos. Eu pensei que nunca mais teria isso. Mas aos 30 anos, eu ainda não me livrei disso. E além disso, na frente da pessoa que eu ainda gosto, Presidente Feng, o trabalho de todos está muito fácil? A voz de Liu Huyan era poderosa. Ao ver isso, o presidente Feng rapidamente dispensou a multidão. 15 ficou um pouco perdido quando as pessoas foram embora. Apenas gritou com as pessoas. Qin Heng, seu filho ingrato, não se importa com seu pai. Vou deixar seus colegas e líderes verem o quão sem coração você é. Eu cerrei meus dentes. Meus dedos tremiam, enfrentando sua aparência insana. Não sei por que ele faria isso. Eu não sabia que Qin Gan tinha um pai. Liu Huyan olhou para 15 de cima, com um olhar frio. Você? Quem é você? Eu sou o chefe dele. Se tiver algo, fale comigo. Liu Huyan fez um sinal para o secretário, para levá-lo para o escritório, e chamar o departamento jurídico. Ele olhou para cima, com uma expressão indecifrável. Não vá. Espere por ele lá fora. Eu não sei o que Liu Huyan disse a 15 Eu sempre senti que uma pessoa como ele não desistiria, se não conseguisse o dinheiro. Ele pediu dinheiro? Eu transferi o dinheiro para você. Liu Hu. Gabinete da presidente. Eu estava parado no tapete macio, mas meu rosto queimava de vergonha. Já está resolvido. Liu Huyan nem sequer levantou a cabeça. Obrigado, presidente Liu. Eu, de olhos baixos, me apressei em falar. Obrigado. Qin Angli agradece. Agradecer pelo quê?
Liu Huiyan levantou a cabeça, sorrindo despreocupadamente. Qin Angli consegue lidar com eventos de dezenas de milhares de pessoas no Festival de Cultura da Saúde com facilidade. Qin Angli consegue lidar com eventos de dezenas de milhares de pessoas no Festival de Cultura da Saúde com facilidade. É apenas um casamento. Ele não se importa. Além disso, meus gostos. Qin Angli deve ser quem melhor os conhece. Confio em você para isso. Seus lábios vermelhos, com um significado profundo, se contraíram levemente. Ok. No dia seguinte, eu conheci o namorado de Liu Huiyan. Muito jovem. Muito bonito. Dizem que é filho de um líder importante. Formado em uma universidade de renome no exterior. Ele e Liu Huiyan combinam perfeitamente em todos os aspectos. Olá, irmão. Meu nome é Shen Qian. Ele cumprimentou proativamente, com uma personalidade muito aberta. Olá, Sr. Shen. Sou o responsável pelo planejamento do seu casamento e do da Sra. Liu. Por dentro, eu sorri e respondi educadamente. Por favor, me traga um copo de água. A irmã mais velha também não sabe. Por que chamou centenas de pessoas para cá? Ele olhou preguiçosamente para Liu Huiyan ao seu lado. Certo. Aguarde um momento. Assim que me levantei, ouvi a voz impaciente de Liu Huiyan. A secretária exaltou-se um copo de água. Shen Qian revirou os olhos e secretamente olhou para Liu Huiyan. Revirou os olhos com um significado obscuro. Senhor Shen, quais são seus requisitos para o casamento? Pode me dizer especificamente. Eu lhe darei opções alternativas. Shen Qian apontou para si mesmo. Eu não tenho nenhum requisito. Tanto faz. Fiquei momentaneamente sem palavras. Silêncio por alguns segundos. Naquela época, ele havia dito: nosso casamento será coberto de flores. Ele também disse que a música de fundo do casamento seria Sunny Day. Hoje ele não esqueceu. Mas o protagonista não me pertence. Aguentei a dor no coração e respondi com a voz rouca. Ótimo. Eu vou implementar isso imediatamente. Bom, quanto ao resto, vou elaborando lentamente nos outros episódios. Eu ainda tenho reuniões. Ele esboçou um sorriso. Taiwan abriu os olhos. Saiu do escritório. Que estranho. Shen Qian olhou para Liu Huiyan. Foi repreendido baixinho por Shen Qian. Irmão, vamos comer. Estou com fome. Ele virou a cabeça para mim, com uma expressão curiosa. Ok. O que o Sr. Shen gostaria de comer? Pergunte-me se conheço algum lugar. Então Shen Qian me levou para uma barraca de rua. De Malatang. Sr. Shen, tem certeza de que quer comer isso? Irmão, se não conseguir comer, espere por mim um pouco. Estou com saudades da comida deles já faz 2 vezes. Eu não pude conter o riso. Não é mesmo? Ele me disse que costumava vir aqui frequentemente. Só não esperava que você viesse a um lugar como este. Ele se banqueteou alegremente, sem se importar com os outros. Você não sabe. A comida que minha mãe faz é como esterco de porco. Esta malata existe há muitos anos. Antes, minha irmã sempre me impedia de comer muito. Eu costumava comer escondido dela. Depois, Sr. Shen, você realmente não tem nenhuma exigência para o casamento? Eu não pude deixar de perguntar. Afinal, todos deveriam ansiar por um casamento inesquecível. Cara, nosso casamento é um acordo comercial. Você não gosta da Liu Huiyan? Eu não pude deixar de perguntar novamente. Por que eu deveria gostar dela? Shen Qian respondeu despreocupadamente. Eu só acho que vocês combinam muito. Fui indiscreto. Desculpe. Eu sorri sem graça. Sim. Liu Huiyan é perfeita em tudo. Boa família. Sabe ganhar dinheiro. Alta beleza. Boa formação acadêmica. Então, você gosta dele? Shen Qian de repente olhou para mim, com um sorriso nos olhos. Não brinque comigo. Como ousaria almejar tão alto? Mas ele balançou a cabeça e sorriu. Irmão, vocês dois se conheciam antes, não é? Meu coração de repente se apertou. Como eu sabia? Eu adivinhei. Por quê? O olhar de quem gosta de alguém não pode ser escondido. Shen Qian sorriu. Não é porque é adequado que você vai gostar. Nem é porque você gosta que é necessariamente adequado. Vou te contar um segredo. A pessoa de quem eu gosto tem um temperamento horrível e ainda é mandona. Fiquei chocado por um momento. Olha só. Eu sou tão boa. Deveria ser boa o suficiente para ele, certo? Mas ele me viu casar com outro homem.
Shen Qian ainda sorria despreocupadamente. Sim. Talvez no mundo dos adultos. Amar ou não amar. Poder ou não ficar junto. Poder ou não casar. São três coisas completamente diferentes. Ah! De repente, não estou me sentindo bem. Irmão, você vai beber comigo? Shen Qian puxou minha manga e me levou para um bar. Conheço este lugar como a palma da minha mão. Abra uma garrafa de Ace of Spades. Traga-me 10 acompanhantes. Shen Qian, familiarizado com o local, apontou casualmente. Você, garota. E você? Cantem boas canções de amor. Não precisa. Não imaginava que as crianças de hoje em dia fizessem tantas perguntas. Shen Qian está bebendo copo após copo, e a tolerância dele é tão baixa. Preciso fazê-lo ficar sóbrio rapidamente. Perguntei por um bom tempo onde ele morava. Ele, bêbado, disse que não tinha mais casa. Que pena! Não tive escolha a não ser avisar Liu Huyan para vir buscá-lo. Shen Qian puxou a garota ao seu lado, abraçando e beijando. Que cena feia! Eu estava um pouco perdido. Finalmente, uma pessoa apareceu não sei de onde. Kuan-Lan, alta e esguia, com olhos frios. Uma aura poderosa e assustadora. Ela pegou Shen Qian, que estava delirando e dando vexame, e o chutou no chão com um pé. Mas se virou e sorriu educadamente para mim. Eu sou a irmã dele. Vou levá-lo para casa primeiro. Ela se virou para aquela fila de garotas. Cuidem bem dos clientes. Várias pessoas responderam em uníssono. Sim. Querido, querida, irmão. Eu bebo uma por você. Irmão. Você é muito distante? Irmão. Vamos beber juntos? Encarei a situação. Estava um pouco perdido. Sabe como se divertir. Peça 10. Liu Huyan apareceu de repente. Sua risada baixa e delicada ecoou nas sombras ambíguas. Eu fiquei um pouco nervoso por um momento. Shen. O Sr. Shen foi levado pela irmã dele. Ele não deve estar pensando que fui eu quem pediu essas 10. Liu Huyan deu um passo com suas longas pernas e sentou-se diretamente no meu colo. Ela passou o braço pelo meu pescoço e se inclinou para frente suavemente, sobre me alcançar. Aquela não é a irmã dele. É a ex-namorada dele. Liu Huyan aproximou-se lentamente de mim, invadindo sua respiração quente, soprando no meu rosto. Qingyan, que tal termos um caso? Ela sorriu de forma extremamente provocante. Ouvi dizer que você encontrou uma substituta para mim. Você não gostava de pessoas do meu tipo? Explique-se. Eu desviei o olhar dela. Ela ergueu a mão e segurou meu rosto diretamente. O original voltou. Quando você vai se divorciar? Eu cerrei os dentes e sussurrei. Não vou me divorciar. Ela soltou uma risada fria e arrancou o anel do meu dedo anelar, jogando-o fora. Fiquei chocado. Liu Huyan, o que você está fazendo? O quê? Está com medo que eu deixe Naomi continuar te atormentando? Ela sorriu com um olhar zombeteiro, olhando friamente para mim. Claro que não. Como a gerente-geral Liu faria algo tão absurdo hoje em dia? Sim. Eu já fiz coisas absurdas o suficiente. Ele zombou de si mesmo e beijou meus lábios. Ele me possuía brutalmente, desabafando tudo. Uma dor vaga no coração. Meus olhos ficaram cada vez mais quentes, enquanto ele me beijava. Ele chorava. Desolador. Nestes anos todos. Você pensou em mim? Não. Como não? Naqueles anos. Em sonhos e fora deles, era sempre ele. Eu frequentemente tenho um sonho. No sonho, quando tenho 30 anos, eu encontro Liu Huyan. Ela se casou com um marido loiro de olhos azuis e teve um adorável filho mestiço. Na esquina da intersecção, nós nos encontramos de surpresa. O filho dele perguntou: Mamãe, quem é esse tio? Ele está te encarando o tempo todo. Liu Huyan olhou para mim e disse calmamente: Parece ser um antigo colega de classe da mamãe, mas não me lembro muito bem. Colega, qual é o seu nome? Qingyan. No seu coração. O que eu significo para você? O olhar frio de Liu Huyan me encarava fixamente. Onde foi que eu errei? Por que você fez aquilo comigo? Por que você se apaixonou por outra pessoa? Eu abaixei a cabeça e não consegui mais controlar minhas lágrimas. Liu Huyan olhou para mim com os olhos vermelhos. Qingyan, por que você simplesmente não consegue? Eu olhei para Liu Huyan, com 30 anos, e uma voz soou ao lado. Ele disse: Qingyan, se quiser ser feliz,
Não seja tão consciente. Seja corajoso mais uma vez. Mas outra voz disse Qin Yan. Você precisa entender. Você e essa pessoa não têm futuro. Não podem ter nesta vida. Desculpa, eu te culpo. Liu Huyan. Está chovendo lá fora. Hoje é apenas um sonho meu de outono sereno. Queria comprar flores de osmanthus e vinho para bebermos juntos. Mas não é como as andanças da juventude. O amor da juventude. É como uma rosa que floresce na montanha. Pode fazer qualquer coisa por uma paixão. Belo e efêmero. Mas eu tenho 30 anos este ano. Em Pessoas de Maturação Tardia está escrito que na juventude, apaixonar-se por qualquer coisa não é demais. Uma alegria vazia. Uma lamentação persistente. Na época em que estávamos juntos e nos separamos, não houve nenhum drama sangrento. Se tiver que dizer o porquê, isso seria gostar, mas não era adequado. Depois da faculdade, Liu Huyan frequentemente me enviava mensagens no qualquer, só que estávamos separados por 12 horas de fuso horário. Eu estava no dia, ela estava na noite. Ela sempre dizia: Qin Yan, você está 12 horas à frente de mim. Você vê a lua primeiro. 12 horas depois, estaremos vendo o mesmo dia. Eu contei à lua que eu gostava dela. Ela frequentemente deixava mensagens no meu qualquer espaço. Ela dizia: Qin Yan, hoje eu fui ver as cataratas do Niágara. É muito, muito espetacular. Ela dizia: Qin Yan, hoje eu fui ao Empire State Building. Do topo do prédio dá para ver toda Nova York. Ela dizia: Qin Yan, quando você ganhar dinheiro no futuro, vamos fazer compras extravagantes na Quinta Avenida. Ela disse: Qin Yan, hoje eu fiz um passeio de balão de ar quente. Foi bem romântico. Só senti que faltava alguma coisa. Embora naquela época eu passasse a maior parte do tempo não trabalhando, mas estudando. A sopa gratuita da cantina acabava depois da 1h30. O interruptor de dados móveis tinha que esperar até a noite do fim do mês para ligar depois da meia-noite. A internet temporária custava 15 yuans por hora. Saía do trabalho todos os dias às 11 da noite. Estávamos em lados opostos do planeta, em mundos diferentes, nos esforçando cada um no seu. Eu pensei que continuaríamos mantendo esse estado. Até que uma vez, na minha conversa com Liu Huyan, um colega de quarto de repente me disse: Qin Yan, ouvi dizer que Zhou Yan gosta de você. E essa frase foi ouvida por Liu Huyan. Qin Yan, quem é Zhou Yan? É a representante de turma da nossa turma. Ela é bonita? Está tudo bem. Eu e Zhou Yan, na verdade, não trocamos muitas palavras. Só sei que eu e ela éramos da turma de alunos carentes. Ouvi dizer que ela é de Longping. Perdeu o pai ainda jovem. Às vezes, nos encontrávamos no refeitório, na janela mais barata, bebendo sopa gratuita e comendo com dificuldade. Eu insisti em trabalhar. Às vezes, com pressa para ir à aula. Ela me guardava um lugar. Qin Yan, você gosta dela? Eu não gosto dela. Então você gosta de mim? Eu até que gosto dela. Ela disse para se declarar. Tem que ser pessoalmente para parecer real. Qin Yan, você quer me conquistar? 1680 mais ou menos. Eu sou uma pessoa muito fácil de conquistar. Basta você dizer que gosta de mim. E eu serei sua namorada. Liu Huyan, sob a luz do sol, irradiava brilho. Estou dizendo, Liu Huyan, eu gosto de você. Gosto muito, muito. Foi a única vez na minha vida que fui corajoso sem me importar com nada. Ela correu alegremente para os meus braços. Naquela época, de mãos dadas, passeávamos por todos os cantos do campus. Numa rua deserta. Aproveitei a oportunidade para inclinar-me e beijar seus lábios. Embora ela fingisse calma, a vergonha corava suas bochechas até as orelhas. Mais tarde, nós começamos essa relação. Às vezes, ela era muito infantil. Se eu demorasse para responder, ela começava a enviar mensagens sem parar, perguntando se havia algum motivo para eu estar me exibindo. Eu explicava, impotente, que estava trabalhando ou na aula. Ela dizia que estava zangada e que eu tinha que consolá-la. Mas eu não sei como agradá-la. Ela disse, com um sorriso travesso, que me perdoaria se eu a chamasse de bebê. Eu sempre fui antiquado e sem graça. Ela sempre tinha que me provocar até eu admitir a derrota. Só então ela parava. Ela ficava irritada com facilidade.
mas também era muito boa. Ela entendia minha falta de intenção e protegia meu orgulho. Ela sabia que eu não queria presentes caros. Então, sempre escolhia coisas baratas para me enviar. Quando tinha tempo, ela voava para me ver. Nós nos dávamos as mãos e nos abraçávamos. Nos beijávamos, mas eu sempre evitava o último passo da intimidade. Eu sempre me recusava. Quem não teria ideias sobre a garota que gosta? Só que eu tinha medo. Medo de não poder dar a ela um futuro. Medo de estar atrasando. Medo de que ela se apaixonasse demais por mim. Ela sempre ficava brava por causa disso. Achava que eu não a amava o suficiente. Naquele ano, ela viu que meus sapatos estavam furados. No dia do meu aniversário, ela me deu um par de sapatos. A embalagem estava toda em língua estrangeira. Na época, eu não conhecia essa marca. Ela disse que era um presente de aniversário. Não era nada caro. Mas eu nunca tive coragem de usar. Naquele ano, a avó caiu de repente. Precisava de cirurgia. Juntando tudo, ainda faltavam 3.200. A avó disse, Kingan, nós não vamos fazer isso. Quando a gente envelhece, é hora de morrer. Eu a consolei dizendo que o tratamento médico não custaria nada. Não se preocupe. A vovó vai viver até os 100 anos. Quando eu me formar, vou levá-la para morar em uma casa grande. Vou levá-la para comer coisas gostosas. Viajar por todo o país. Ela disse, bom, meu Kingan é o melhor. A vovó está esperando para desfrutar da sua boa sorte. Naquele dia, hesitei por muito tempo. Liguei para Liu Huyan. Perguntei se ela poderia me emprestar 3.200. Eu devolveria ela no mês seguinte, quando recebesse a bolsa de estudos. Naquele momento, pareceu que tudo que eu tinha insistido ao longo dos anos desapareceu instantaneamente. Liu Huyan me transferiu 10.000 yuans de uma vez, perguntando se era o suficiente. Teimoso e ridículo, eu só aceitei 3.200. Ela me aconselhou gentilmente a beijá-la. Você é meu namorado agora. E no futuro será meu marido. Você ainda terá que ganhar dinheiro para me sustentar, sabia? No futuro, eu vou gerenciar todo o dinheiro da família. Cada centavo da sua mesada. Terá que pedir para mim, entendeu? Hoje, você está apenas experimentando um pouco antes do tempo. Eu sei que você é autossuficiente, mas eu também não suporto ver você tentar. Entendeu? Por causa das palavras dela. Depois que desliguei o telefone, chorei sem vergonha. No dia seguinte, ela apareceu de repente do nada, aparecendo no meu mundo. Naquela vez, fomos juntos ao hospital visitar a vovó. Ela ficou comigo esperando do lado de fora da sala de cirurgia, segurando minha mão com força. A cirurgia da vovó correu muito bem. Ela observava o sorriso no rosto de Liu Huyan em seu coração. Ela disse Kingan tem alguém para cuidar dele. Ela pode morrer em paz. Liu Huyan disse que a avó não pode partir. Você tem que nos ver casar e ter bebês. E depois cuidar dos nossos filhos. Fazendo a avó rir e dizer, tudo bem. Então eu vou viver mais alguns anos. Ver vocês casarem e terem bebês. Mas no final, ela não viu. E nem esperava o meu. Aconteceu em um dia comum. Ela caiu na rua. Ainda segurando o camarão que tinha acabado de comprar. O camarão ainda estava saltando. Mas ela tinha parado de respirar. Sem batimentos cardíacos. O médico disse que foi um ataque cardíaco. E me perguntou se eu não tinha percebido nenhum sintoma antes. Eu balancei a cabeça desamparadamente. Que doença ela tinha? Ela sempre aguentava e não me contava. Como eu sou inútil. Não consigo perceber nada. Ela emagreceu para me criar. Me acompanhou nos estudos. Por que não podia esperar mais um ano? Mais um ano e eu poderia me formar e ganhar dinheiro. Eu poderia cuidar de vocês. O médico olhou para mim e balançou a cabeça. Disse, rapaz, chame seus pais para preparar o funeral. A taxa de depósito no necrotério é de 300 yuans por dia. O carro funerário custa 600 yuans por viagem. O caixão custa mais de 1.000 yuans. E também a cremação hospitalar. E as várias despesas do funeral hospitalar. De repente, percebi que eu não conseguia nem mesmo providenciar um funeral digno para a vovó. Um colega que trabalhava comigo no restaurante me disse que havia um trabalho que pagava rápido. Naquele dia, a mãe de Liu Huyan entrou em contato comigo de repente e me convidou para ir à casa dela. Eu vesti minhas roupas que ainda estavam boas e calcei aqueles sapatos de ópera que eu não tinha coragem de usar.
Coloquei aquele par de sapatos de ópera que eu não tinha coragem de usar. Não houve aquele tipo de drama clichê como nas novelas. A mãe dela ainda é tão gentil. Ela me mostrou a casa deles. Foi a primeira vez que pisei naquele lugar cheio de etiqueta. Eu só sabia que a família de Liu Huiyan tinha boas condições, mas não sabia o quão boas eram. As bolsas dela ocupavam um closet inteiro, uma parede inteira. O preço de cada uma delas seria suficiente para minhas despesas por alguns anos. O preço daquelas bolsas seria suficiente para comprar várias casas de famílias comuns. A bolsa que ela usava quando estava comigo, eu já achava que era muito cara. Quem diria que ela tinha comprado propositalmente a mais barata? Qin Gan, eu sei que você está namorando a Liu Huiyan, mas você sabe? Liu Huiyan volta frequentemente para a China para te ver, e as notas dela estão caindo. Ah, desculpa. Estou nervoso. Dinheiro é só dinheiro afinal. Vocês ainda são estudantes, o foco deve ser nos estudos. Liu Huiyan precisa continuar estudando para o mestrado depois de se formar na graduação. E você está no país. Ela sempre se preocupa. A mãe de Liu Huiyan olhou para mim gentilmente. Ouvi dizer que seu pai ainda está cumprindo pena. Só tem sua avó em casa. Se precisar de dinheiro para alguma coisa, pode falar com a tia. Pode falar com a Liu Huiyan também. Obrigado. Eu não preciso. Eu me desculpei sem jeito. Ela sorriu e olhou para mim. Você é um garoto inteligente. Não é à toa que Liu Huiyan gosta tanto de você. Depois, havia 2 quartos na casa, especialmente para cuidar dos gatos e cachorros que ela pegava. A mãe de Liu Huiyan examinou os meus sapatos com o olhar. Parou por um instante. Estes sapatos foram um presente de Liu Huiyan. Esqueci como saí da mansão da família Liu naquele dia. Só senti que quanto mais gentil o sorriso da mãe de Liu, mais envergonhado eu ficava. Eu pesquisei sobre aqueles sapatos. Edição limitada. Vendem por 32.000 na internet. Depois, eu vendi. Aquele par de sapatos só foi usado uma vez. Mas o comprador disse que usado uma vez já conta como segunda mão. Só consegui vendê-los por 12.000. Usei o dinheiro da venda dos sapatos para o funeral da minha avó. O telefone de Liu Huiyan tocou por muito tempo. Depois de muitas tentativas, ela finalmente atendeu. Ela estava muito zangada. Qin Gan, onde você esteve esses dias? Você sabe o quão preocupada eu estava? Escondendo as emoções por muitos dias. Eu me engasguei, sem saber como falar. Qin Gan, o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Eu só estava com um pouco de saudade. Depois, ela voou do outro lado do mundo. Ela disse, Qin Gan, eu também sinto sua falta. Quero te ver. Eu disse, Liu Huiyan, não venha mais. Você precisa se concentrar nos estudos. À noite, ela reservou um hotel. Normalmente, sou sempre quieto. Durmo com ela até o amanhecer. Naquele dia, depois de tomar banho, ela se deitou em meus braços. Qin Gan, é isso que você quer, não é? O corpo não mente. Eu sofria me contendo. Eu nem sequer ousava olhar para ela. Mas ela piorou e me beijou. Estou disposta a te dar o que? Não pense demais. Vamos ficar cada vez melhores. Vamos nos casar e ter bebês adoráveis. E você também vai ganhar muito, muito dinheiro. Um quarto de hotel com uma cama grande. Macia como açúcar no algodão. Emoções reprimidas por muito tempo se transformaram em desejo. Eu não consegui mais me conter. Tomei a iniciativa e a beijei. Em um momento de paixão, eu repeti o nome dela sem parar, como se estivesse gravado em meu coração. Naquele dia, abracei a garota que amava profundamente. Passei a noite em claro. No dia seguinte, Qin Gan, quando você começou a gostar de mim? Eu levantei a mão e alisei o cabelo dela, bagunçado de sono. Acho que foi quando você defendeu o Qin Tia naquela vez. Ela pareceu um pouco infeliz. Tão tarde. Eu gostava de você muito antes. Quanto antes? Eu te conto no dia do casamento. A cabeça felpuda dela esfregou no meu pescoço. No casamento, quero cobrir todo o salão com flores. E então a música de abertura. Podemos usar Qin Tian, que tal? Amo tanto. Você prefere um casamento chinês ou ocidental? Acho que eu ficaria linda usando um vestido de noiva vermelho. Com certeza ficaria linda, mas também quero usar um vestido de noiva branco. Vendo você ajoelhado para mim. E eu dizendo sim. Liu Huiyan falava incessantemente. Desenhando nosso casamento.
Eu me lembro de cada detalhe claramente. Mas no final, o desejo se perdeu. No dia seguinte, minha bolsa de estudos foi misteriosamente. A mãe de Liu Huiyan me encontrou. Ela disse que Liu Huiyan estava se preparando para se formar na faculdade e voltar para casa. Mas a família esperava que ela estudasse no exterior. Ela disse que poderia me dar algum dinheiro. Ou poderia me enviar para estudar no exterior. A única condição era que eu não a impedisse mais. Ela ainda tinha aquele jeito gentil. Eu preferia que ela me xingasse com raiva. Ela me fez uma última pergunta. Ela é uma princesa desde pequena. Se você realmente a ama, você teria coragem de fazê-la viver uma vida difícil com você? Ela estava certa. Eu sou um pobre coitado. Até quando vou atrapalhar a vida dela? Eu trabalho como um louco por anos. Consigo comprar uma bolsa dela? Liu Huiyan, acho que não posso me casar com você. Quando foi que eu comecei a recuar? Foi no dia em que vendi os sapatos. Ou talvez antes. Foi no dia em que pedi dinheiro emprestado a você. Meu pobre e patético orgulho. Já havia se desfeito em cinzas há muito tempo. O dia em que te levei ao aeroporto estava um dia lindo. Eu te perguntei se nós terminássemos. Você me esqueceria? Você disse que sim. Que terminaria e encontraria um estrangeiro loiro de olhos azuis. Para me fazer arrepender. Eu disse que aquele ali que te dei de presente. Na verdade, eu também tinha um. Você disse que sabia, que era seu. Eu disse que naquele ano, na parte de trás do seu livro de inglês, escrevi um álbum de fotos feito à mão. Você disse que viu depois. Você disse, seu bobo. Depois, comecei a ignorá-lo lentamente. Não atendia suas ligações. Não respondia suas mensagens. Ele começou a ficar irritado. Nós brigamos. Depois, eu disse, Liu Huiyan, que tal terminarmos? Ele não entendia o que tinha feito de errado. Por que terminar? Qin Gan, seu idiota. Eu fiquei brava. Era só você me consolar. Por que terminar? Tinha um cara no dormitório que rejeitou alguém. Sempre dizia que você não era o tipo dele. Eu disse a Liu Huiyan que você não era o tipo que eu gostava. Ele disse, Qin Gan, você está falando besteira. Namoraram por 2 anos. Você diz que eu não sou o tipo que você gosta. Ele fugiu para baixo do nosso dormitório para esperar por você. Eu o vi da janela. Eu nunca soube antes. Que sensação era essa de angústia descrita nos livros? Naquele dia, eu senti isso profundamente. Meu coração estava tão apertado que eu não conseguia respirar. A cada respiração, meu coração doía. Finalmente, a mãe dele o levou embora. A vida é longa. Liu Huiyan, nós provavelmente não vamos nos ver de novo. Ele costumava gostar de ler romances. Ele dizia que odiava protagonistas que não falavam. Ele dizia que essas pessoas não mereciam ser amadas. Mereciam ser torturadas até a morte. Mas como alguém humilde até os ossos ousaria falar? Além disso, ele era uma pessoa tão boa. Mesmo que o final fosse ser torturado até a morte, eu ficaria com ele. Sim. Eu não sou digno de ser amado. O amor cresce selvagem como erva daninha. E recua como a maré. Aos poucos, compreendo que o arrependimento é o estado normal da vida. Eu vivo bem a minha vida. E então lentamente te esqueço. Mas as memórias sempre me assombram como pesadelos. Mais tarde descobri que a ocupação é o melhor remédio para tudo. Ocupado fica autodisciplinado. Ser ambicioso é a cura mais duradoura. Então só posso trabalhar duro para ganhar dinheiro. Nos primeiros anos depois de me formar, morei num quarto compartilhado que custava 300 yuan por mês. Meu primeiro emprego durou 2 anos. Naquela noite, eram mais de 10 horas. Por que recusei a bebida do cliente? O chefe disse, Qin Gan, você não precisa vir amanhã. Eu não queria gastar com táxi. Fiquei na brisa fria esperando o ônibus por meia hora. Só então percebi que no inverno, o último ônibus já tinha passado do horário. Caminhando sozinho pelas ruas na calada da noite. Sem saber para onde ir. Cada uma daquelas janelas iluminadas. Mas nenhuma pertence a mim. O colapso de um adulto acontece num instante. Qin Gan. Depois, uma voz soou ao meu lado. Eu estava agachado no chão. Levantei a cabeça e vi Zhou Yan aparecer ao meu lado. É mesmo você? O que aconteceu? Ele te perguntou um pouco sem jeito. Nada. Perdi o último ônibus. Eu estava um pouco sem graça. Você mora longe? Quer que eu te leve para casa? Ele estava numa bicicleta elétrica. Também um pouco sem graça. Você
Só espero que não se importe. Hoje é Natal. É difícil pegar um táxi aqui. Mais tarde, trocamos informações de contato. Ele frequentemente me cumprimentava. Com o tempo, até o mais distraído conseguiria adivinhar o que se passa em seu coração. Eu pedi desculpas. Ele perguntou se era por causa da minha namorada anterior. Eu não respondi. Ele disse que gostou de mim em segredo por muito tempo. Infelizmente, ele se sentia tão inferior que não conseguia se levantar, não ousava se declarar. Se possível, poderíamos tentar ser amigos? Naquela época, suas palavras eram atenciosas. E ele tinha muito tempo livre. Ele era uma pessoa de poucas palavras, sempre demonstrando seus sentimentos com ações. Ele preparava refeições deliciosas e as entregava para mim na empresa. Ele também enfrentava filas para comprar o chá de leite que as garotas gostavam. Naquela época, havia cada vez mais tipos de chá de leite, cada vez mais saborosos. Mas eu sempre me lembrava da pessoa que bebia Yolemei ao meu lado naquele ano, da pessoa que cantava Sunny Day para mim. Ele disse, Kingan, eu realmente gosto muito de você. Até que um dia a mãe dele me encontrou e perguntou sobre a minha situação, indiretamente. Ele implorou, chorando, para que eu deixasse a filha dele e parasse de estudar. Ele disse que meu pai era um criminoso, que eu e a filha dele iríamos nos separar se ficássemos juntos, que a filha dele, depois de formada, entraria para o comitê formalmente. Alguém de uma família como a minha, nenhuma família aceitaria. Mais tarde, finalmente entendi aquela frase. A essência da vida é viver sozinho. Talvez a solidão de um adulto seja superar a alegria e a tristeza sozinho. Então, nesses anos, eu me tornei um lobo solitário. Eu me esforço desesperadamente para avançar. Me aprimoro incessantemente. Aprendi a socializar. Aprendi a beber. Aprendi a ser cortês. Sou diplomático no meu trato. Versátil e esperto. Gradualmente, me tornei a pessoa que eu detestava. O momento mais calmo e agradável do dia é quando abro a porta e Shui manca até mim. Eu ouço o ronco dele e o abraço enquanto adormeço. As patinhas macias dele e os sons de ronronar que ele faz. A sua adorável aparência sempre me lembra alguém. Bom menino, em alguns dias, vou comprar-te a ração mais cara. Apertei as suas patinhas. Que pena! Shui está a envelhecer gradualmente. E o tempo está a diminuir. Enquanto lhe fazia festas na cabeça, eu disse, tudo vai ficar bem. Naquele dia, depois do trabalho, encontrei a mãe de Liu Huiyan. Há muitos anos que não a via. O tempo parece tê-lo esquecido. Ela também pareceu um pouco surpresa ao ver-me. Qingyan mudou bastante. A tia, por outro lado, não mudou nada. Eu respondi, amadureceste tanto nestes anos. E tornaste-te tão excelente. Ela ainda parecia gentil. Liu Huiyan também mudou muito. Mas algumas coisas não mudaram. Ela tem estudado arduamente nestes anos. Tem trabalhado arduamente para ganhar dinheiro. E tudo está a evoluir para melhor. Depois, eu falei da minha filha. Você já está perto dos 30. Já devia ter arranjado alguém para casar. Ela disse, mãe, escolha alguém que você goste. Estava tudo bem no início. Mas ela mudou de ideia. A rebeldia de Liu Huiyan nesses anos todos é por causa. Eu ouvi dizer que seu pai recentemente foi à minha empresa causar problemas. Liu Huiyan deu a ela 300 mil. Com indiferença. Você consegue entender o coração de uma mãe? Desta vez, eu não me senti inferior. Levantei a cabeça. Não abaixei a cabeça. Desculpe, tia. Eu não consigo entender. Eu não tive mãe desde pequena. Não consigo sentir empatia pelas suas emoções. Mas eu nunca senti ressentimento. Quando eu tinha 15 anos, você acariciou minha cabeça e me disse para estudar bastante, que o futuro seria cada vez melhor. Agradeço especialmente a você por me dar respeito suficiente e por me dar esperança na vida. Eu não tenho 15 anos agora, nem 22 anos, mas sim 30 anos. Você não precisa mais, de forma discreta, cuidar do meu orgulho. Eu sei o que você quer dizer. Fique tranquilo, eu não vou respondê-lo. Muitos anos atrás, uma mãe também me lembrou disso. Eu vou devolver o dinheiro para Liu Huiyan. Eu tenho esse dinheiro. A última pessoa a quem eu quero dever é ela. Desta vez estou calmo e sereno. Mas uma frase da mãe de Liu Huiyan instantaneamente me fez sentir como se estivesse caindo em uma câmara fria. Há 6 anos,
Ela teve um aborto por sua causa. 6 anos depois, você ainda está tão obcecado. Até quando você vai importuná-la? Eu transferi 300 mil para o setor financeiro da empresa. Eu comprei um par de saltos altos brilhantes com pó fino. Pedi à recepcionista para entregá-los com a carta de demissão. Entregue para Liu Huiyan. Uau, que lindo! Isso é um sapato de cristal? A recepcionista não conseguiu conter o elogio. Lembrei-me de quando tinha 22 anos. Liu Huiyan me deu um par de tênis. Ela ergueu a cabeça e me disse: Qin Gan, você ainda vai me dar um sapato de cristal. Ela é uma princesa. Merece toda a boa sorte do mundo. Eu não vim de carro. Só queria caminhar um pouco. Antes, quando estava triste, vinha para a Avenida YM, observando o fluxo de carros, a multidão ocupada, o grande rio de concreto da cidade. Eu era pequeno como uma formiga. Quando meus pés se cansavam de andar, meu coração se sentia muito melhor. A tela do shopping mostra uma declaração de Dia dos Namorados. A pessoa que eu amo já me amou quando eu tinha 20 anos. Quanto a quem ela é esposa aos 25 anos. Quem ela é mãe aos 30. Então, desejo-lhe felicidade. Liu Huiyan. Mas eu não quero suas bênçãos. A voz de Liu Huiyan bloqueou atrás de mim. Qin Gan. O dinheiro é bem contado e a diligência também. Eu olhei fixamente para ela. O vento noturno soprava um canto de seu sobretudo, balançando levemente. Liu Huiyan, eu não era digno do seu amor. Naquele ano, você estava grávida, não estava? Eu perguntei a ela, contendo as emoções que estavam prestes a explodir. Sim. Originalmente, nós teríamos um filho. Ela apertou firmemente os punhos. E disse, com a voz embargada. No dia seguinte ao nosso término. De repente, minha barriga começou a doer. Naquela noite, eu tive um sonho. Sonhei que o bebê me perguntava: Mamãe, você não me quer, não é? Você não me quer. Eu vou procurar outra mamãe. O médico disse que este bebê não poderia ser salvo. Aborto espontâneo. Ela chorava sem conseguir respirar, tremendo por todo o corpo. Qin Gan. Não é que eu não o quisesse. Eu pensava, mesmo que não estivéssemos juntos, eu queria tê-lo, criá-lo, dar-lhe o melhor de tudo, e que ele fosse econômico como o pai. Só me mandou 320 yuans para os exames. Liu Huiyan me abraçou, chorando até borrar a maquiagem. Ele se reprimia para não fazer barulho, mas as lágrimas molhavam meu ombro. Eu te conheço tão bem. É claro que sei que você tinha seus motivos. Depois soube que a avó havia falecido. Quão difícil deve ter sido para o meu Qin Gan naquele ano. Desculpa, Liu Huiyan. Eu vendi aqueles sapatos. Não faz mal. Você sabe, eu estou bem. Me chama de bebê e eu te perdoo. Eu sempre estive te esperando na outra margem. Esperando que suas asas cresçam. Esperando que você amadureça e corra bravamente para mim. Liu Huiyan me abraçou forte. Meu número de telefone nunca mudou. Mas você nunca veio me procurar. Eu não aguentei mais. Então pensei que eu iria te reconquistar. No inverno de 2017, eu voltei para te procurar. Naquela época, havia alguém ao seu lado. Ele trazia comida para você. Esperava silenciosamente você sair do trabalho. Seus olhos estavam cheios de você. Por que eu não tive coragem naquela época de te perguntar se você gostava de outra pessoa? Se você tinha me esquecido? Veja, eu nem apareci. Quase 30 anos, né? Eu vi sua transmissão ao vivo online. Você estava vestida com um terno, confiante e calma, acenando levemente para a câmera. Naquele dia, reservei a passagem de volta para o país. Qin Gan, se pudermos. Que nos apaixonemos um pelo outro mais uma vez. Eu me preparei para conter as emoções transbordantes. Fiquei em silêncio por muito tempo. E finalmente sussurrei. Liu Huiyan, esqueça. Você não gosta de mim? Eu gosto muito. Mas eu não posso me arrepender. Eu entendi gradualmente essa frase. A paixão de um adulto tem um preço claro. É pesar os prós e os contras. Mesmo gostando. Se não houver resultado, também se esforçará para se controlar, castrando o próprio gostar. Aqueles que sabem que é impossível, mas agem por impulso, no final se transformam em 3 palavras. Esqueça. Liu Huiyan. Eu te devolvi ao mar de gente. Liu Huiyan. Obrigado por aparecer. Não vou mais te atrapalhar. Qinzinha ainda. Estava esperando na minha porta de novo. Você arranjou um namorado tão rico.
Me mandou 30.000 para romper a relação. Eu não concordo. No mínimo, 1 milhão. Eu fiquei entorpecido ou fiquei famoso. Então seus planos ambiciosos deram certo. Nós não temos nenhuma relação. E nem pense em tirar de mim. Nem um centavo. Você já arruinou minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu definitivamente diria a minha chamada mãe, para não me dar à luz. A dor da família e da vida, às vezes não pode ser curada em toda a vida. Eu deixei Kinsey gritar do lado de fora da porta. O pai voltou no primeiro dia do ano novo. Mas não havia pequena bola de neve esfregando as pernas, para me dar as boas-vindas. Na varanda, eu vi-o quando dormindo. Só que ele não acordou mais. Até você se foi? Assim como a criança que eu nunca soube que existiu naquele ano. Eu vou ter que vagar sozinho. Eu ainda tenho uma casa? Naquela noite, levantei-me repetidamente para tomar remédio, com dificuldade para adormecer. Finalmente, estava exausto. Fechei os olhos. Ouvi alguém dizer, perturbado: Kim-Gan, não durma. Acorde logo. Eu canto para você, tudo bem? Era uma vez. Alguém te amou por muito tempo. O vento suavemente, a chuva brandamente, soprando a distância para longe. Enquanto cantava, pareceu chorar. Parece que tive um sonho. Acordei do sonho e vi seus olhos vermelhos. Liu Huyan. Desculpa. Eu só não consigo dormir. Acho que estou doente. Ele é apaixonado e indiferente. Confiante e inseguro. Às vezes em colapso, às vezes falando sozinho. Você pergunta a ele por quê. Nem ele mesmo sabe. Ele sempre pensava em tudo. No pior resultado possível. Então, não importa qual seja o final, ele pode aceitá-lo com serenidade. Parece que ele perdeu um amor. E a capacidade de ser amado. Ele se trancou em uma fortaleza. Sofrendo conscientemente. Eu também queria muito salvá-lo. Kim-Gan, eu te tiraria de lá, você não quer? Uma criança abandonada. Como ousaria desejar algum favoritismo ou exceção? Seja corajoso. Kim-Gan, nunca seremos mais jovens do que hoje. Ele acariciou minha cabeça e disse: Kim-Gan, nós vamos ficar cada vez melhores. Fim.